Estou bem contente com a recepção que foi dada até agora ao meu livro, lançado há pouco, chamado Estilhaços. Os leitores têm reagido bem, me mandado mensagens, comentando, que eu procuro sempre responder. E queria falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o que ele representa, para dar algum esclarecimento àqueles que já começaram a ler ou já leram e incentivar outros a ler também. Como é que é esse livro? Ele é um livro, como eu já disse, bem diferente dos livros que eu publiquei até hoje. Ele é um livro onde economia e política representam menos, tem muito menos peso. É mais um livro de literatura, filosofia, cultura, né? Baseado em leituras, em filmes também, em música, mas sobretudo em vivências, eu diria. Vivências minhas, pessoais, vivências amorosas, familiares. Então ele tem recordações, tem um pouco de ficção, mas mais recordação, mais realidade do que ficção, no meu entender, sabe? Eu não sou muito crente naquela ideia de que a arte é baseada na criação do nada. Eu acho que a arte, a escrita em geral, ela toma como ponto de partida a vivência daquele que escreve, a observação da vivência de outros, né? Então é nesse sentido que o livro tem essa característica. Os contos e crônicas não são modernistas, são bem escritos numa linguagem direta, não é vanguardista, nem difícil de entender. O que é um pouquinho menos acessível são os aforismos. Nos aforismos você tem alguma parte deles pressupõe conhecimento de certos autores. Por exemplo, eu cito bastante, comento, critico bastante um autor, um grande filósofo, que é Immanuel Kant. E nessas passagens fará falta a leitura, o conhecimento prévio da obra do Kant. Mas não, isso é minoria mesmo nos aforismos, né? Porque os aforismos também estão voltados para uma reflexão sobre a existência. Aliás, a minha preferência filosófica é o existencialismo, ou pensadores que próximos ao existencialismo, notadamente Nietzsche, Cioran, Schopenhauer e outros, né? São pensadores, não por acaso, aforismáticos, e a leitura ao longo da vida desses autores aforismáticos me criou uma certa capacidade, eu espero, de escrever aforismos, né? De escrever sentenças curtas, né? Então o livro é acessível à nossa época, em que ninguém tem tempo para nada. Eu mesmo há anos que não leio um romance, muito menos um tratado. Então essa forma estilhaçada, curta, talvez seja mais interessante para a nossa época hiperativa, né? Que não tem tempo para nada, né? E eu costumo dizer também aos meus leitores, olha, não se deixe prender a sequência em que o livro está publicado. O livro não tem um ordenamento pré-determinado. Você pode começar o livro em qualquer parte, no meio, no começo, no fim. Aliás, um bom começo, na minha opinião, é o penúltimo ou último conto, que é a força das coisas, dos objetos e a força das rotinas, que é um conto curto que eu acho que ficou, na minha opinião, ficou muito interessante para qualquer leitor, né? Espero, pelo menos, que ele seja assim. Então, qualquer lugar do livro é um bom começo para o leitor, né? E diria também a você uma outra dica de leitura: se você esbarrar nos aforismos, por exemplo, num pedaço difícil de compreender, esquece, pula, vai para outro lado, a outro que te agrade mais, outro que seja mais acessível. Então era isso que eu queria dizer agora que o livro já começou a circular, sobre os estilhaços para vocês.